abrir uma porta para a pessoa conseguir acessar esse sonho, que vai caber, tenho certeza, todos os bolsos, um produto desse, um preço desse. E com a forma de pagamento que a gente está fazendo, só se um dia tiver o Mirante 2. O Mirante 1 pode ser uma última oportunidade. O quarto episódio do nosso Conexão de Paula Park talvez seja o último, mas o motivo está longe de ser um motivo triste. Afinal, estamos na véspera, é isso, pertinho do lançamento 13/12 do Mirante de Paula Park. E para encerrar talvez essa temporada, o convidado não poderia ser outro, né? Hoje nós recebemos aqui no Conexão de Paula Park Ricardo Ragazzi, o chefe. Bem-vindo ao nosso Conexão de Paula Park. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar aí desse momento tão importante aí para todos nós. Ricardo, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o projeto, né, que leva o nome do nosso programa, né, do nosso videocast, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse então para quem está assistindo e não conhece, quem é Ricardo Ragazzi, de onde veio. Fica à vontade. Ricardo Ragazzi. Eu sou nascido em São Paulo, filhos de pais nascidos em Guariba, onde a empresa começou, mas eu vivi toda a minha vida lá em São Paulo até os 24 anos, quando eu me formei em engenheiro civil. Vim para cá porque conheci uma moça na praia, mas conheci ela e ela é de Guariba, né, com minha esposa Keila, e assim que eu me formei, a gente resolveu de alguma forma juntar as vidas, e aí veio minha mudança para Ribeirão Preto, né, Guariba, Ribeirão Preto. E de lá para cá já são 21 anos, né, aí junto da empresa, né, no começo uma empresa muito simples, né, uma empresa. Eu lembro até hoje, quando eu entrei lá a primeira vez no escritório em Guariba, nós éramos em 4 pessoas. Eu, meu sogro, José Stefano, a Kelly, né, hoje é a funcionária mais antiga da empresa, aí, com quase 27 anos. 27 anos. E tinha um parente nosso, o Plínio, né, que também na época trabalhava, e aí eu entrei, né, muito diferente, né, para quem é de São Paulo e vivia a dinâmica de São Paulo, e para uma cidade de 40, 50 mil habitantes é meio surreal. Mas ali me adaptei, tinha um propósito, né, e ali estou até hoje, né. Muitas mudanças aconteceram nesses 21 anos de empresa. E é difícil falar de mim, é meio complicado você falar de você mesmo, né? Tipo... Eu vejo que é difícil, e para ajudar nessa apresentação eu pedi reforço, né? Então eu tenho aqui uma versão um pouco diferente dessa, talvez mais resumida, mas de uma pessoa que você conhece um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, diretor, depois, você aumenta o som para que todo mundo consiga ouvir também esse áudio. Eu não queria ter Eu não queria ter o terceiro filho, mas minha mulher sempre o quis. E de repente surge o Ricardo em nossas vidas. Foi uma bênção, uma graça. Recebemos. Desde pequeno, sempre muito amável, atencioso e muito inteligente. Tão inteligente que, quando estudava apenas o suficiente para ser aprovado. Na faculdade, a prioridade sempre foi os amigos, as baladas e o futebol. Com 7 anos, foi campeão paulista da categoria Dente de Leite, onde, como capitão do time, deu muito apoio aos seus companheiros. Bem, na faculdade conheceu a Keila, sua esposa. Quando conheceu a Keila, estava no 3º ano da faculdade de engenharia, no Mackenzie.
e com 15 dependências. E aí a Keila deu um aperto nele. O que você quer da sua vida? Então, ele eliminou todas as dependências em um ano. Aliás, nunca perdeu um ano nas escolas que frequentou. Foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Mais tarde, casou e aí começou essa vida de sucesso na engenharia. E chegou aonde chegou. Temos muito orgulho de você, Ricardo. Seu pai, José Osmar, e sua mãe, Maria Regina. Que resumo, hein? A verdade, eu acredito nisso, né? Que a gente é muito aquilo da forma como a gente foi criado, né? As pessoas que a gente tem referência e deram educação, deram o dia a dia, né? Que mais do que se fala é mais o exemplo que se segue, né? Então, eles são, né? Para mim, as maiores referências, entendeu? Obviamente, na vida também surgem novas referências, né? Tão importantes, né? Como a própria Keila, né? Foi muito importante, você viu que ela foi determinante para uma virada de chave, né? E é verdade isso, né? O meu foco nunca foi o estudo, o meu foco foi muito mais a parte social e esporte, que é o que eu gostava mesmo, assim, e a faculdade eu fazia o mínimo necessário. E na escola, idem. E aí depois, na parte profissional, né, quando eu cheguei em Guariba ali, né, eu já namorei aqui na faculdade, o meu TCC, né, trabalho de formatura, foi sobre loteamento, inspirado já numa ideia, né, de repente entrar para esse ramo, já que o meu sogro, Zé Stefano, já estava nisso. E, inclusive, durante a faculdade, fui lá, já tirei o CRES e tal, então cheguei já... Quando eu cheguei em Guariba, eu cheguei engenheiro e cheguei corretor já, né? Engraçado. Mas... E aí o Zé, não tem como... Ele é também uma referência profissional para mim. Devo muito a ele, assim, também em termos de informação, né? Também de responsabilidade, de entender sobre loteamento, né? Ele foi o meu primeiro professor nessa área, né? Dali para a vida surgiram outras pessoas que vão te cruzando, mas ele foi o primeiro. E quando a gente, né, voltando ao início, a engenharia sempre foi a sua primeira opção? E teve algum fator, né? Eu acho um pouco cruel, né? O jovem de 17 anos escolher e determinar o que você vai fazer na sua vida, né? Sendo que você não sabe nem exatamente o que o que são as profissões, o que a vida vai que rumo que ela vai te levar. É meio... eu sou engenheiro por influência e referência, entendeu? Porque meu pai é engenheiro, eu tinha um tio engenheiro, meu irmão foi engenheiro, muitos amigos do meu irmão, que são meus amigos também engenheiros. Então, você acaba também sendo, às vezes, influenciado, mas a única coisa que eu gostava de engenharia era a questão de parte de exatas, né? Matemática, física, essas coisas. Então, eu tinha facilidade para isso e, ao mesmo tempo, uma referência. Eu falei... É engenharia. E foi bacana. Eu acho que eu não eu olho para trás e falei assim, eu não poderia ter feito uma escolha melhor, entendeu? Mais perfil. Então, talvez a engenharia que te escolheu. Talvez. Por que não? E pensando, né, nessa soma, né, de influência, escolha, né, de exemplos tão próximos, né, como do pai e do tio, a RKMI, hoje, ela é a soma, né, ou melhor, ela é o resultado de tudo isso, né, dessa conexão que você teve com a engenharia? Putz, a RKMI é muito maior que isso, assim, sabe? Porque a RKMI é um resultado, né, na época quando a gente abriu ela em 2016, né, eu já tinha 12 anos nesse mercado, porque antes dela a gente abriu uma construtora, né, chamada MDR, e
E essa construtora, eu falo que ela foi uma escola para mim. Foi muita responsabilidade, muita informação, muita coisa a se fazer. Para um jovem de 24, 25 anos, e começamos ela do zero. Assim, o capital social dela, o dinheiro na conta era R$ 7.500. E dela a gente transformou ela, né, uma empresa que chegou a ter 400 funcionários, entendeu? E diretos e indiretos, assim. Então, era problema e soluções o tempo inteiro, assim. Então, foi uma puta escola. Então, todas essas referências, aí chega também, né? Você vai entendendo que rumo que você quer seguir para a vida, né? Então, a RKMI, ela nasceu com o intuito de preservar a minha família. Entendeu? Para mim, mais do que tudo isso que a gente faz aqui, a parte que mais me importa é a familiar. Entendeu? Eu acho que se a gente não tiver uma base familiar, isso aqui não faz nenhum sentido. Então, ela foi uma escolha. Tanto que a RKMI são também as siglas das meninas e da Keila e tal, né? Então, ela traz essa essência. E com ela, eu consegui trazer um olhar muito mais meu, né? Porque a MDR era uma empresa com 3 sócios, né? E então acaba tendo um cruzamento de olhares, tendências e tal. A RKMI não, ela foi muito aquilo que eu achava que seria o ideal, né? Aquilo que me fazia bem. E ela nasceu dessa forma, com essas influências, com esses propósitos, assim. E eu acho que vendo de fora, né, além de ser, né, de preservar a família, também com certeza ela foi a soma desse profissional que cresceu, né, com 12 anos de experiência, né? Então ela nasce com você mais preparado também, né? Então, eu acho que isso faz a diferença também. E ainda falando da RKMI, ela faz parte de um grupo, né? Um grupo hoje onde temos 50 anos de experiência. Desses 50 anos de experiência, 40 só de empresa constituída. E um grupo que tem números que aí, se não tiver a cola, eu não consigo decorar, porque são muitos, né? 22 mil lotes entregues, 55 empreendimentos. E 55 empreendimentos em 21 cidades. Mais de 8 milhões de metros quadrados urbanizados. 1,5 milhão de metros quadrados reflorestados. E 100 mil árvores plantadas. Quando a gente pensa nesses números, né? E num grupo onde nós temos uma loteadora, uma construtora e uma administradora, né, que faz toda a parte de governança. Então, Grupo De Paula, RKM Engenharia e RKS Governança. E, claro, centenas de mãos envolvidas para que tudo isso aconteça, né, da melhor maneira possível. O que vem na sua mente, assim, a hora que você vê esses números compilados de uma vez, né, ditos de uma vez, corridos? A primeira vez que a gente compilou esses dados aí foi uma surpresa para todo mundo, porque o propósito não era fazer um de cada vez, sempre sem aquela síndrome da grandiosidade. Era vamos fazer aquilo que a gente pode, no tempo que a gente pode, fazendo um de cada vez, e assim vai. E as coisas foram acontecendo, crescendo, as coisas foram se aperfeiçoando. Quando você fala do Grupo De Paula, né, nasceu com a empresa a De Paula Empreendimentos, né? E por ela ficou muitos anos, né? E depois nasceu esse conceito de grupo econômico, porque sentiu a necessidade de abrir mais empresas e, inclusive, abrir empresas para operacionalizar tudo isso. É onde nasce também a RKMI, né, e a RKS. Processo validado mesmo, né, no dia a dia. De forma mais profissional, entendeu? E a gente tem isso hoje única e exclusivamente para nós mesmos, né? Então isso é um baita diferencial. Por isso que eu acho que talvez a gente consiga os resultados que a gente consegue, entendeu? É engraçado, né? No nosso vídeo institucional que nós produzimos recentemente, a gente começa, né? E faz um resuminho, né? De que a empresa ela não nasceu pequena, ela nasceu certa. E ouvindo você falar e vendo esses números, eu acho que é isso validado mesmo no dia a dia, né? Porque talvez, se tivesse essa ambição, né?
teríamos números maiores, mas não da maneira certa, correta, como é a essência de vocês, né? Eu concordo, sim. Eu acho que nasceu com muita responsabilidade, muito pé no chão, entendeu? É uma empresa que ela poderia estar muito maior do que ela é hoje, mas ela não é por uma opção, né? O mercado do trabalho é muito alavancado, né? E nós nunca quisemos isso. A gente trabalha praticamente em endividamento zero, né? Tudo capital próprio, muito sólido. Isso eu acho que passa uma segurança principalmente para o cliente, em saber que tem uma empresa por trás muito sólida, muito firme, e dificilmente vai acontecer alguma coisa, porque ela tem muito respaldo aí, responsável e financeiro. E agora chegamos naquele momento, né? Tudo certo aí, diretor? Podemos seguir? Aquele momento de falar, né, do projeto De Paula Park. Afinal, estamos no Conexão De Paula Park. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto grandioso, sobre Piratininga. Mas antes, eu recebi aqui, no nosso último episódio, o prefeito Sandro Bola e o vice-prefeito Juninho Faria, e eles deixaram perguntas para você responder aqui, ao vivo. Não tem como fugir, segundo eles. Eu quero ouvir dele. Então eu vou reproduzir aqui primeiro a pergunta do nosso prefeito. Ricardo, o que mais te chamou a atenção em Piratininga e por que investir aqui? Eu acho que o que mais chamou a atenção em Piratininga, primeiro, é a região, né? Que a gente brinca, a região 014, que é uma região que ela tem um elemento estrutural muito importante que gera muita riqueza, né, por o entorno dela, que é a tríplice logística, que é hidrovia, ferrovia e rodovia. Então, isso faz com que as indústrias consigam dar fluidez para os produtos delas, para as safras, quando a gente fala de agro e tal. E aonde você vai que tem esse tipo de coisa, você pode ter certeza que você vai ver riqueza em volta. A segunda coisa que despertou interesse aqui é o fato da proximidade, né, de Bauru com Piratininga, né? Como ele fala, a grande Piratininga. E isso, elas se unem, né? Elas são uma só. E onde a gente viu isso acontecer, né? Eu sou de Ribeirão Preto, lá hoje vivo, moro, né? E lá nós temos situações semelhantes. E a gente vê que sempre dá muito certo. Você está do lado de um grande centro. E, por fim, a questão que chama atenção, né? Uma curiosidade aqui de Piratininga. É uma cidade de, eu acho que entre 10 e 15 mil habitantes. 15 mil. Com a quantidade de condomínios fechados. Eu acho que, se você for avaliar a quantidade de lotes em condomínios fechados versus a população de Piratininga, é muito alta. Assim. Eu acho que não deve ter uma cidade que tenha essa mesma proporção no Brasil. Quiçá no mundo, vou te falar, ser sincero. Então, isso tudo chamou muita atenção. E outra, né, quando a gente chegou aqui para conhecer, a gente percebeu um povo muito receptivo, né? Desde o próprio... na época, quando chegamos, o Bola era prefeito, né? Ele que nos recebeu e tal, cheio de, né, suspeitas, assim, meio receios e tal. Mas eu entendo o lado dele, porque tem muito aventureiro, tem muita empresa que não é séria e tal, então... Mas, assim, fomos muito bem recebidos por ele. Ele fez o dever de casa dele, ele investigou a empresa. E para a gente fala, né? A gente ajuda a investigar, porque a gente tem orgulho do nosso passado e tem muita esperança para o nosso futuro. Então, acho que é mais isso. Acho que nos levou a chegar aqui e investir o que a gente está pensando em investir, né? Para fincar raízes mesmo, né? O projeto De Paula Park, né, ele contempla quase 1 milhão, né, de metros quadrados, né? É muito grande. Já lançamos aqui o Alameda, depois o Colinas, 2 loteamentos abertos. E agora, no dia 13 de dezembro, tá pertinho,
lançamos o nosso primeiro condomínio fechado aqui em Piratininga, o Mirante de Paula Park. Pensando na concepção do projeto, pensando nessa, né, em quem veio visitar lá atrás, há 5 anos atrás, teve algum ponto que você elenca como mais desafiador do projeto? Eu acho que... Ou alguns, né? Eu acho que o maior desafio sempre foi o maior ícone do projeto, né? Foi quando a gente chegou, viu a área e já visualizou que ali tinha total capacidade de ter um lago bem na frente do acesso e tal. E criar, a gente percebeu que Piratininga não tinha um acesso decente também, não faz sentido com pista simples e tal. E aí a gente viu ali que poderia fazer um negócio muito legal. Só que sempre foi um desafio, né? Porque existia várias incertezas, né? E aí a gente, né, estudou, contratou técnicos experientes, levantou com muita responsabilidade para não prometer aquilo que não é possível. E aí a gente lutou, batalhou, e essa dúvida perdurou até 3 meses atrás. É inacreditável. Então, isso é um projeto cheio de ansiedade, né? De surpresas, de desafios. E é engraçado, assim, né? As pessoas que estão assistindo não têm ideia, né? Então, um projeto que começa há mais de 5 anos, né? O destaque do projeto que vocês visualizaram, há poucos meses a gente recebeu esse ok, realmente pode ter o lago, tem capacidade de ter o lago, tudo legalizado, tudo certinho para que o lago vire uma promessa e, na sequência, vire uma realidade, né? Falamos de desafio, tivemos ou temos algum xodó também que você fala assim, isso aqui eu fiz questão de manter no projeto, que isso é uma coisa minha. Eu, Ricardo, briguei para que ele acontecesse. Temos algum elemento, algum item? Eu acho que o que eu mais briguei nesse projeto foi eu me cercar de pessoas competentes, entendeu? Eu acho que foi o que eu mais procurei me cercar, desde um urbanista, que é lá o Thiago da Alameda, quando a gente foi também fazer a concepção do projeto, a questão dos dados, pegar uma empresa com know-how e que poderia contribuir. Desde a hora do estudo do lago, a gente sempre procurou os melhores técnicos aqui do estado, pode ter certeza disso. E eu acho que mais isso, assim, eu acho que esse foi a minha grande luta, porque às vezes dentro de uma sociedade nem todo mundo pensa igual, né? Então às vezes a gente tinha, né, algumas discussões, mas assim, discussões para o bem, assim, né? Porque eu acho que toda discussão, se você tiver mais ouvidos do que boca, você consegue tirar muita coisa boa, né? Coisas melhores, né? Oxigena ideias, né? Então, eu acho que esse é o meu xodó, assim, ter conseguido se cercar, porque o resultado até agora, né? Você vê a campanha linda, maravilhosa, vários fornecedores que a gente encontrou no meio do caminho que foi muito acertado, e o resultado está sendo esse, né? Muita expectativa, né? E agora eu vou literalmente puxar a sardinha aqui mesmo, vou garantir o meu. Falando da equipe de projeto e de obra, né? Quando a gente pensa no projeto de Paula Park, um projeto dessa magnitude, só existe porque temos essas pessoas, né? Então, para eles que estão assistindo, porque são os nossos... não é seguidor, né, diretor? Quem assiste a gente aqui não é telespectador. Quem é que está assistindo a gente? O pessoal da internet. A audiência da internet são eles, né? Eles param o horário de almoço deles e assistem o nosso videocast. Não é porque o Paulo obrigou, não, viu? É porque eles estão dando play mesmo. Então, pensando neles, tem alguma mensagem que você queria deixar registrado aqui, né? Para eles que estão assistindo a gente, pensando no trabalho árduo, né? Porque quando a gente olha... Você que tiver acesso em acessar os nossos sites, né, rkmengenharia.com.br ou mesmo mirantedepaulapark.com.br, vocês vão entender como era a área do Colinas, como era o Alameda e como é e vai ficar o Mirante.
Então, eu acho válido. Vou agradar os meninos. E meninas também, né? Do projeto, não podemos esquecer. Eu acho que quando eu falo, né, se cercar de pessoas competentes é em todos os âmbitos da empresa, né? Todos os departamentos e tal. E a gente sempre teve, né, acreditou muito nas pessoas, procurou se cercar de grandes profissionais. Hoje quem toca mesmo de frente isso aí, eu acho que esse departamento, tanto de projetos quanto de obras, é o Fabrício, né? É um braço direito que eu tenho nessa parte. Ele também, né, junto com ele, tem a Érica, que ela é dos bastidores da obra. Ela não aparece, ela não suja o pé de barro, mas a menininha rala pra cacete. Então, eu acho que sim, né, tem também a contribuição dos sócios, a Keila ajuda muito, né? E aí na obra, né, nós tivemos aí algumas pessoas que também cruzaram a nossa vida, né? Hoje aqui quem lidera aqui o projeto aqui é o Paulo, né? Paulo, menino muito esforçado aí, hoje engenheiro. E ele tem uma sincronia aí, muito de irmandade ali com o Fabrício, com a Érica, é uma coisa que funciona bem. E ele consegue, né, também transpor isso para os meninos, né, para os operadores, né, para os pessoal da frente de trabalho, né, pedreiros, ajudantes, serventes. E gente, hein, ele falou aqui que chegamos aqui no projeto de Paula Park até um pico de 60 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. 60 pessoas para poder dar tempo de fazer o que tinha que ser feito, né? Então, e é um desafio. Todo mundo, quando falou que em setembro, que a gente teria que lançar isso em dezembro, então os desafios eram inúmeros, né? E da obra não menos do que isso, assim, foi muito legal. Foi muito legal, que mais uma vez mostrando o quanto que a gente é capaz com as pessoas que a gente tem na equipe, né? Os operadores, os motoristas, os meninos são fantásticos, né? São os gladiadores aí da obra aí. Então fica aqui o nosso carinho, nosso muito obrigado para eles. Sem dúvida. E continuem assistindo aí, né? Só porque teve o recado, vão parar aí o vídeo não. E falando dele, né? O primeiro condomínio fechado da Zona Sul, o primeiro condomínio do projeto de Paula Park, na Nova Piratininga. Adotamos isso, porque de fato é o que estavam falando. Então, ficamos até lisonjeados, né, de estar proporcionando esse novo movimento na Nova Piratininga, com nova entrada, novos acessos. E estamos na véspera do nosso lançamento, 13/12. Quais são suas expectativas para o lançamento, né, o pré-lançamento do Mirante de Paula Park, Ricardo? Eu acho que as expectativas só crescem a cada minuto, assim, a cada conversa, a cada olhar, a cada momento, assim, a gente foi tudo muito no susto, né? Como as coisas aconteceram de setembro para cá, então muito serviço para colocar tudo isso em pé, né? E para comunicar tudo isso que a gente está se propondo a fazer para as pessoas, para os clientes, que eles são, né, a finalidade de tudo, né? É criar um espaço onde eles possam ser felizes com a família deles, tal, com muito respeito, muita seriedade. Então, é um projeto que sim, desafiador, mas assim, a expectativa está sendo muito legal. Você conversa com os corretores, conversa com os assessores, com a Luciana, com a Aline, com você, e você vê uma crescente, né? Eu acho que existe um desafio de informar 500 mil pessoas, né? Que é toda a população da região aqui. Isso parece fácil, mas não é fácil. Então a gente percebe que às vezes a informação chega, mas chega parcial, não mostra tudo. E o que é mais bacana na conversa que a gente fala, assim, quanto mais a gente consegue informar, mais como as pessoas conseguem entender o que a gente está se propondo a fazer, mais validado é o conceito, o produto, né? Eu acho que críticas sempre vão existir, são ótimas, entendeu? Porque te ajuda a refletir.
e eventualmente mudar ou te dar a convicção de que você está no caminho certo. E então a expectativa é grande, estamos muito ansiosos aí. Hoje, véspera do lançamento, né? Então, o lançamento é agora, dia 13. Completamos 42 dias de campanha, uma corrida comercial de só 42 dias. E no meio disso tudo enfrentamos alguns obstáculos nessa corrida. O clima, que a gente não tem controle. O tempo, né? 42 dias, como você disse, para conseguir informar essa quantidade grande de pessoas, né, no nosso entorno. O algoritmo, né? Para quem é mais conectado, tivemos obstáculos com o algoritmo também. Mas o produto com uma aceitação gigantesca, né? Então, quando a gente pensa em tudo que a gente enfrentou e está enfrentando, né? O lançamento é dia 13. Como você vê tudo isso acontecendo, assim, né? Todas essas variáveis, né? Esses obstáculos todos e nós aqui resistindo, o produto com uma grande aceitação, baseado numa pesquisa de uma empresa de renome, né? Como a Data Store, e sentindo, né? Você fala sempre do pulso, né? Quero sentir o pulso, e o nosso pulso está positivo também, né? Tá, o pulsar do projeto é o que eu tô falando, quanto mais se aproxima o dia 13, né, mais a gente percebe que ele acelera, né? Então parece que de fato nós estamos conseguindo, né, diante de todas essas dificuldades que você citou, que algumas previsíveis, que a gente sabia que de uma hora ou outra ela iria acontecer, que é as questões climáticas e tal, e a questão também do desafio de comunicar todo mundo, que a gente falou. Eu acho que foi um momento que, quando a gente se olhou, toda a equipe, seja de obra, seja de escritório, seja de todos os departamentos, a gente se deu a mão, a gente se conectou, que é o que a gente sempre fala, e aí a gente trabalhou pra caramba, entendeu? Eu acho que não teve dia, não teve hora, não teve final de semana. Às vezes a gente fez o que tinha que fazer no tempo que a gente tinha. E olhar para trás com, assim, hoje eu já estou orgulhoso, sabe, de todo mundo que fez parte desse processo, assim, independente do resultado do dia 13, que eu tenho muita convicção de que vai ser um bom resultado, mas independente, eu acho que o que a gente fez é muito grande, muito legal. Estamos finalizando agora a nossa estrutura para receber todo mundo no dia 13. Então, teremos ali, né, credenciamento, uma parte muito boa, que é a parte do nosso buffet com café colonial, que está todo mundo ansioso por esse café. Teremos uma equipe de corretores preparado, capacitados, para que seja um atendimento rápido, efetivo. Temos o administrativo, o financeiro. São quase 100 pessoas trabalhando para que esse lançamento aconteça da maneira que nós idealizamos, da maneira que você e os demais sócios querem. Você pode adiantar alguma coisa? Estou na dúvida, se vou ou não vou no dia 13, o que o chefe pode adiantar para a gente? E como é ver toda essa equipe, né? São 100 pessoas. Eu acho que as pessoas devem vir no dia 13, porque dia 13, como a gente vem falando e a gente vem afirmando, é o dia da escolha, é o dia da definição, porque é nesse dia que também vai ter uma condição de compra diferente. A condição, vão estar todas essas pessoas também para te dar um ótimo atendimento. Então, isso ajuda a esclarecer todas as eventuais dúvidas que possam vir a surgir, porque vai estar ali desde a turminha da limpeza até o diretor da empresa. Então, ali não tem momento melhor para se tirar dúvida, porque ali está todo mundo com o mesmo propósito. E a ideia de montar uma equipe grandiosa foi mesmo de novo, buscando que o cliente tenha uma ótima experiência, que o cliente tenha, desde o início, desde o ato da compra, desde o ato da comunicação, do marketing, publicidade, ele seja ali um negócio rápido e objetivo. Então, é o que você falou, 100 pessoas, são, sei lá, quase 25 corretores atendendo simultaneamente. E a gente, tudo muito digital, para poder dar velocidade. Por isso que os cadastros, que a gente sempre falou muito, bateu, era muito importante, porque isso dá velocidade.
A ideia é que a pessoa venha, acorda cedo para pegar um bom lugar na fila, porque quem chega cedo bebe água limpa, né? Aquilo que o pessoal fala, né? E aí pode ter certeza que vai ser um atendimento muito rápido. E aí com isso a pessoa vem, compra, bate uma foto com você lá no final e faz um 360 aí, e depois a gente já pode colocar a carne na churrasqueira para comemorar com a família o novo lar aí. E já que amanhã é o grande dia, né? Eu acho que nada melhor que a gente receber boas vibrações, né? Então, mensagens positivas. Então tem uma dupla aqui que separou 2 mensagens para você, pensando nesse dia 13. Então, de novo, hein, diretor? Aumenta o som aí, ó, para que todo mundo escute também, porque são recados importantes. Vamos lá. Tecnologia nos ajudando aqui a gente receber essas mensagens. A primeira. Pai, eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu te admiro. Eu vejo o quanto você se dedica ao seu trabalho, aos projetos e a tudo que construiu. Mas também vejo o quanto você se entrega para a nossa família. E isso sempre foi o que mais me marcou em você. Eu tenho muito orgulho da sua determinação, da sua disciplina e do jeito como você faz tudo com o coração. Por isso, estou torcendo muito para o dia 13 de dezembro. Sei o quanto esse pré-lançamento é importante para você e tenho certeza de que vai ser um sucesso. Te amo, pai, e estou sempre torcendo por você. Essa foi a Isa. Pelou, hein? Pelou. E a Isa não está sozinha, hein? Temos agora a Mari. Pai, eu queria aproveitar esse espaço para falar de um lado seu que todo mundo comenta, mas que só quem convive realmente entende. Você é um exemplo de dedicação, entrega e coração aberto em tudo o que faz. No trabalho, é sempre o primeiro a estender a mão, a ouvir, a ajudar, a colocar sentimento onde muitos colocariam só números. E isso inspira não só a equipe, mas nós, sua família. Eu tenho muito orgulho de ver o quanto você se dedica à RKMI, o quanto acredita nos projetos e transforma cada desafio em oportunidade. E agora, chegando perto do pré-lançamento do dia 13 de dezembro, eu só consigo desejar que você colha tudo aquilo que sempre plantou com tanto esforço e verdade. Que venha esse momento especial, que venha também o seu aniversário daqui a um mês e que venham muitos outros anos de conquistas, saúdes e alegrias. Estamos sempre torcendo por você. Pesado, hein? Pesado. Você falou muito, né? Se segurar, né? Você falou muito que a RKMI é a soma, né? De manter essa família e ver as meninas que você fala sempre com tanto amor na torcida, né? Vendo a correria. É onde a recompensa vem, né? Porque no final, muito é pra elas, né? Quando a gente tem filho, né? A partir do bichinho nasce, os propósitos mudam de direção, né? Primeiro é você sozinho, depois é você com a sua parceira, né? Ou parceiro, né? E depois, quando eles nascem, o foco muda, né? O polo gira e vira eles. E é o que eu falei, assim, né? Apesar de conversar muito, às vezes a gente não tem noção daquilo que está se passando para elas, né? E é muito legal, muito gratificante. Fico muito contente, assim, de elas entenderem isso, não por mim, assim, mas por elas. Porque eu acho que a gente está conseguindo passar exatamente aquilo que a gente quer, entendeu? Que é um desafio ser pai e mãe. Tem muitas dificuldades, muitos desafios que são, assim, inspiradores e desafiadores, mas fico muito feliz, cara. E elas gravaram, né? Toparam na hora gravar. Para quem convive com o Ricardo sabe que ele tá sempre ali disponível em todos os horários, né? Ainda mais, né? Prestes a lançar um produto, a gente acaba excedendo esses horários.
Então, às vezes, imagino, né, o sentimento de estar faltando de um lado, né, o equilíbrio da balança, né? Tô mais aqui no profissional, a família tá mais de lado, e depois a gente tenta, né, lidar ali com as recompensas, mas ouvindo elas estão bem conscientes do profissional que você é, né? Isso é muito legal, que é o que a gente vê, né, todo dia. Então, meninas, se orgulhem mesmo, porque é o que a gente vê, né? Ele passa pra gente isso, né? Você se importa com a gente, né? Então, tá fazendo esse videocast aqui, ter esse momento, não é pra segurar a audiência, não, viu? Mas se aumentou também não tem problema. Mas é pra gente mostrar essa conexão, né? Acho que essa palavra, né? O nome do nosso videocast é conexão, muito porque a gente entendeu que essa é a palavra que tem, né, nos levado desde o último ano, né, para cá. Essa conexão com o futuro, a conexão com o outro, né, a conexão com as diferenças, né, com os novos ares que a gente vem desbravando. Então, isso que vocês estão assistindo aqui é muito da essência do nosso dia a dia. Então, que bom que você gostou, essa era a ideia. Gostei muito. E acalme o coração. Elas estão vendo, tudo é o que você falou, então, né? É para elas agora, né? Então... A mãe é muito mais desafiador para a mãe, né? Porque a mãe, chega um certo momento, ela tem que se privar, às vezes, da sua profissão para poder se dedicar à criação das crianças, né? A Keila foi um exemplo disso e eu tiro o chapéu para ela, assim. E foi muito isso, né? Ela sempre me deu muita força, né? Falou assim, ó, eu tô aqui e você vai lá. A gente faz uma dupla forte. Pra gente que vê, é isso mesmo que parece e é, né? E os resultados comprovam isso, né? Só a gente lembrar daqueles números que eu falei há pouco, né? Agora, voltando, né? Vamos deixar a emoção, senão o homem não aguenta, né? Eu nem preparamos bebida assim para tudo isso. Calma, vamos voltar aqui, diretor. Pensando em quem está nos nossos grupos de WhatsApp, quem está ali tendo contato com os corretores, né? Nós temos um grupo de imobiliárias liderando, né, essa corrida comercial. Quem está ali dentro já com a sua documentação, a sua famosa pasta completa, aquele que não, que está indeciso, que quer ir lá, né, aguardar no dia 13 e ver realmente a condição. Quem está na dúvida, às vezes está ali dividindo com o familiar, vamos ou não vamos, investimos ou não, damos esse passo ou não, é o momento ou não. Que recado a gente poderia agora? Ó, diretor, prepara que esse eu quero fazer um corte para enviar nos grupos, hein? Se a gente pudesse, então, você, né, o chefe, o diretor da empresa que vai estar ali, que é quem desenvolve a tabela de preço, né? Que de fato dá o rumo do comercial, né? Da compra ou não, né? Você podendo ou não fechar esse negócio. Para quem está né, dentro de todas essas situações que eu listei aqui, o que a gente poderia falar para essa pessoa sobre o produto, sobre o comparecimento no dia 13, o porquê que ele deveria ir? O olho no olho agora, é o chefe falando, né? Para você que está na dúvida, esse é o recado. Bom, para o cliente, né, aquele que está na dúvida, eu falaria, se reserve um tempo, vem cá, vem escutar, vem entender tudo aquilo que a gente está colocando nesse projeto, todo o carinho que a gente está colocando. E de uma forma assim, muito honesta, muito transparente, sem atalhos, entendeu? Sem falsidade, muito direto, muito honesto, muito transparente, né? Ele sempre fala essa palavra, eu gosto de frisar, porque a transparência, infelizmente, virou um diferencial. Porque, como você acabou de falar, né? Muita coisa é feita embaixo das linhas miúdas, né? Exato. Então, quando o cliente entra com uma jornada, a gente quer que ele entre numa jornada sabendo em que jornada ele está entrando. E que ele não tenha nenhum tipo de surpresa nesse caminho. E que ele só visualize felicidade, futuro, sonho. Então, eu acho que é uma baita oportunidade para poder entender o que a gente está querendo fazer aqui. É um produto especial, é um projeto muito especial. E quando você fala de preço, forma de pagamento, eu só praticamente, vamos supor, eu imprimo uma planilha, vamos supor.
Porque quem deu esses preços são os próprios clientes. Foi na pesquisa de mercado que eles responderam. Quanto que eles acham que eles podiam pagar, de que forma que eles poderiam pagar, para eles conseguirem atingir, né, querer conseguir ter o terreno. A precificação, tudo foi pensando muito neles, eles que deram o caminho para a gente. Obviamente os corretores todos que participaram desse processo nos ajudaram muito a validar isso. E eu tenho certeza que essa tabela, ela vem para abrir uma porta para a pessoa conseguir acessar esse sonho, que vai caber, eu tenho certeza, todos os bolsos, né, para todas as pessoas. Assim, é uma tabela muito flexível, uma tabela que, assim, um produto desse, com o preço desse e com a forma de pagamento que a gente está fazendo, só se um dia tiver o Mirante 2, porque o Mirante 1 pode ser uma última oportunidade. Hein? Tá dito. Faz o recorte, diretor, vamos compartilhar com todo mundo, porque essa mensagem, eu acho que é a mensagem final dessa corrida, né? Porque mais transparente que isso, né? É uma tabela que vai, sim, caber no seu bolso, né? É uma tabela pensada para essa região. Ou seja, ser pensada para essa região é em cima de dados e números dessa região. Então, você que está morando em um bairro aberto de Bauru ou de alguma cidade do entorno de Piratininga e quer morar num condomínio fechado, quer fazer parte da Zona Sul entre Bauru e Piratininga, 13 de dezembro nos encontramos, né? Sem dúvida. Essa é uma belíssima oportunidade aí. Pensando agora nisso, né, que eu acabei de falar, quem correu com a gente nesses 42 dias e ao mesmo tempo ao longo do ano, né? Tô falando do marketing, comercial, jurídico, obra, né? Pensando em todo mundo que esteve, né, fazendo parte da RKS, da RKMI, do Grupo De Paula, o que a gente... E também estamos, né, em véspera de Natal e Ano Novo, né? O que você poderia adiantar do nosso 2026? O que você poderia deixar de mensagem para todo mundo que faz parte, né, que faz parte desse grupo, que está ali diariamente, dividindo por muitas vezes mais tempo com o seu colega de trabalho do que com a própria família, né? A gente sabe disso. Os meninos da obra, né? Muitos ficam a semana, a quinzena longe de casa, mas todos me incluo nisso, né? E todo mundo que está aqui dentro do departamento comercial e do marketing, todos comprometidos e acreditando na empresa, no discurso e nos produtos que a gente entrega. Que mensagem temos para deixar registrado também? A primeira palavra que vem na minha cabeça é gratidão, né? É obrigado a todos vocês, porque sem vocês nada disso seria possível, entendeu? Isso inclui de novo todos, desde a turminha da limpeza até a diretoria, todos que estão aí nesse meio do caminho. É gratidão pura, porque isso tudo é possível pela união que a gente faz, pelos esforços que vocês fazem, o tempo que vocês abrem mão, que nem você falou, muitas vezes com a família, com amigos, né, com entes queridos, para poder se dedicar a isso tudo. Pode ter certeza que o meu propósito, né, é muito maior do que simplesmente o produto. Eu acho que o meu maior propósito são as pessoas, entendeu? É quem faz parte disso tudo. O produto, os negócios, eles fazem parte, eles são combustível para isso girar. Mas o propósito central na verdade, valorizar e ajudar essa turma toda a realizar sonho, conseguir atingir o objetivo, né, de vida que todos temos, né? Isso é o sonho, eu acho que é o combustível da felicidade, da esperança. Então, assim, 2026 vai ter muito, eu acho que empenho, tem muitas perspectivas boas de novos negócios e coisas rolando, né? Obras a serem entregues, tem muita coisa para fazer e
E aí, gente, mais uma vez é trabalhar, porque não tem jeito. Se a gente não acordar cedo e não levantar, sentar na cadeira ou sentar numa máquina, pegar numa enxada, as coisas não acontecem. E aí vai ter muito serviço. A única coisa... Aí eu não sei se a turma vai gostar ou não, mas a realidade é essa, assim. Às vezes a gente fica até com receio de tanta coisa que pode acontecer em 2026, né? A gente fica até um pouco preocupado, né? Será que sempre, né? Será que nós vamos dar conta? Será que vai ser possível? Será que nós vamos conseguir atender no prazo que todo mundo precisa? E aí mas a gente toda a vida inteira a gente pensou isso e no final das contas a gente sempre deu certo, né? Um exemplo disso é agora, isso aqui, de setembro para cá, tudo que a gente fez, do jeito que fez, da forma que fez, e pode ter certeza do resultado que nós teremos aí, né? E muitas famílias felizes comprando um terreno no Mirante. E acho que uma das coisas também que teremos em 2026, vou dar um spoiler, eu vou me comprometer, vou deixar o chefe tranquilo nessa parte, mas é a liberação, né, de construção do Alameda e do Colinas de Paula Park, né? Seguindo ali todas as aprovações, o andamento da obra que está na reta final, né? Falta agora só realmente a nossa praça, né, multiesportiva ali, o lazer do Colinas. O resto está tudo entregue. Então, muito provável que logo no início, talvez primeiro trimestre de 26, podemos deixar meio que previsionado assim. Primeiro semestre, vai, senão fica ruim pro meu lado, vai que não eu não sou dessa parte. A gente sempre prometeu, né? O nosso desejo era que as pessoas conseguissem começar a construir já no início de 2026, né? A gente entregasse tudo agora no final de 2025. Acontece que tem coisas imprevisíveis que às vezes acontecem e tem coisas que às vezes não dependem só da gente, né? Então uma das coisas é a questão climática, que todos sabem que numa obra influencia demais. Mas assim, eu vejo, né, a ansiedade do pessoal que comprou, eu entendo, sabe, fico muito preocupado em que isso se resolva, mas porque o pessoal vê o bairro pronto, iluminado, tudo no jeito, sinalizado, assim, por que eu não posso construir? É verdade. Na verdade é muito mais agora pequenos detalhes, é a cereja do bolo, que é o que você falou da praça, que nós estamos terminando ali. E parte burocrática, que às vezes é o cano de força também, né? Documentos finais, entregas, né? Para os órgãos, para a prefeitura e tal. Todo mundo muito envolvido, inclusive os órgãos, a prefeitura, todo mundo querendo, mas é que às vezes o trabalho é grande. Mas eu não vejo outra data a não ser o primeiro trimestre de 2026. Eu tenho convicção de que no primeiro trimestre de 2026 a gente entregue. Então, eu falei, me comprometi sem nem ser da área responsável. E agora o chefe validando também, então, da nossa parte, né? Primeiro trimestre. Óbvio que se tiver variáveis, né, que não dependem da gente, nenhuma das empresas, aí a gente tem que aguardar e segurar um pouquinho a ansiedade, mais um pouquinho da ansiedade. Eu não posso fechar, né, o nosso episódio de hoje sem fazer a pergunta do vice-prefeito. É que a pergunta dele, do Juninho, ele já foi um pouco além, né? Ele quis roubar um exclusivo, viu, diretor? Então, coloca exclusivo na tela, que ele está em busca de um spoiler. A pergunta dele: Ricardo, quero um spoiler. Qual será o próximo empreendimento depois do Mirante e por quê? Juninho, pergunta feita. Se a resposta vem, a gente vai descobrir agora, né? Temos essa resposta? Temos, mas volto a dizer a questão das incertezas que às vezes um processo de aprovação nos leva, né? Existem dois grandes projetos aí que estão caminhando paralelamente para dois diferentes tipos de público, tá? Que a gente não ofereceu até então. Então é diferente do Colinas, é diferente do Alameda, é diferente do Mirante.
Então, a gente fez uma parceria, né, com uma grande construtora, a construtora Pacaembu, para fazer mais de 1.000 casas aqui em Piratininga. E existe um outro produto, que é um outro empreendimento também, mas de condomínio fechado, mas para pessoas ainda que consigam terrenos a partir de 120 mil, 100 mil reais em condomínio fechado, que é na área ali do lado do recinto ali, né, que a gente fala que chama Sítio Anhumas. Então são as duas coisas que estão caminhando paralelas. Qual vai sair primeiro? Só o destino nos dirá, mas o empenho está sendo idêntico para as duas. São públicos diferentes, pessoas que a gente quer atender a todos. Essa é a filosofia da empresa, né? Desde das pessoas menos favorecidas até o alto padrão que o pessoal fala, tal. Mas o respeito, independente do tipo de produto, é sempre o mesmo. E a seriedade é sempre a mesma. E a qualidade, né? Que isso é uma coisa muito legal. Independente se o produto ele é aberto ou fechado, a qualidade é sempre a mesma, né? Isso é um dos diferenciais da RKM. Impressiona, né? Por onde a gente passa, porque é isso mesmo. Independente do tamanho, se é um empreendimento menor ou um empreendimento maior, se é aberto ou fechado, a qualidade, a equipe técnica é sempre a mesma, né? Isso nos fez e nos faz chegar, né, aonde estamos hoje. Então, Juninho, tua resposta veio com spoiler, e spoiler bom, hein? Ele não falou ele falou 2 já. Mas é isso, o nosso foco total, 13/12, fazer com que o pré-lançamento do Mirante de Paula Park seja o melhor possível. Então, esse spoiler é só um spoiler, mas não é certeza. E não cravamos nada, não cravamos data. Então, foco no Mirante, que estamos na véspera desse lançamento. Pra gente encerrar, cadê o diretor? Diretor, aumenta a trilha de novo, hein? Que temos mais uma mensagem. Eu sou dos anos 90, né? Eu vivi Gugu, Faustão, eu tenho isso na essência. Agora teremos ela, que, né, deu pra gente conhecer um pouquinho mais da história dos dois hoje como casal, né? Então ela que além de namorada de faculdade, virou esposa, né? Amiga, parceira, sócia. E como ela diz, tem uma frase muito boa dela: vocês escolheram caminhar lado a lado e não foi por coincidência, foi por escolha. Então, vamos ouvir o áudio dela. Tá tudo certo aí, diretor? Vamos lá, hein? Não me decepciona. Ri, estou aqui para dizer que com você a vida parece mais leve, mais inteira, mais possível. Cada conversa vira parceria, cada desafio vira aprendizado compartilhado. Você não caminha comigo apenas, você constrói comigo. Tijolo por tijolo, meta por meta, futuro por futuro. Com você, trabalhar não é peso, é inspiração. Sonhar junto não é idealização, é projeto. Caminhar lado a lado não é coincidência, é escolha diária. Nos seus olhos eu vejo confiança, no seu jeito percebo força. No seu abraço encontro minha verdade. E em cada plano que fazemos juntos existe algo raro, propósito misturado com amor. Por tudo isso, tenho certeza que no dia 13/12, o lançamento do Mirante de Paula Park será um grande sucesso. Estamos juntos, sempre. Ela é uma parceiraça de vida, né? Amor da minha vida. E é o que você falou, parceira em todos os sentidos. E a frase dela é muito, muito correta, assim. Isso a gente se fala muito, assim, de que a gente está junto, não é nem por conveniência, né? Não é por coincidência, é porque a gente quer. E aí nasce uma conexão muito forte, né? Que de desafios, notícias ruins, dificuldades, todos temos, né? Não tem ninguém aqui nessa vida que não passa por situações complexas. E
eu acho que é nesses piores momentos, nos momentos mais difíceis, que a gente mais se une. É onde a gente encontra, de fato, um apoio um no outro. Então, hoje eu não saberia o que seria da minha vida sem ela. Sem as meninas, né? Então, é muito legal, muito bacana, assim, é muito gratificante. E a gente fala, né, um pro outro, assim, né, que a gente se basta. Não importa se a gente está, né, num boteco ou se está viajando, porque a gente gosta muito. Tendo eu e ela, tá tudo certo, entendeu? Então, as meninas é sempre, assim, maravilhoso estar com elas, mas daqui a pouco elas vão ter a vidinha delas, né? Então, é o que a gente brinca um com o outro também, ó. Cuida porque é o que vai restar. Que as meninas, as asas estão crescendo. Então é gostoso, é muito feliz, assim, eu acho que assim, o meu maior orgulho de vida, assim, da minha maior conquista da minha vida é a minha família. É a escolha que eu fiz pela Keila, é a bênção de Deus de ter 2 filhas, toda a família, né, meus pais, meus sogros, meus cunhados, meus sobrinhos, meus afilhados e vocês, né? Vocês, porque eu incluo vocês como família, entendeu? Eu quero procurar, assim, eu quero ter um bem-querer, eu tenho um bem-querer por vocês tão grande quanto com elas mesmas, assim, entendeu? Isso é a maior felicidade minha, é a hora que eu vejo que vocês estão alcançando objetivos de vida também. Eu falo para todo mundo, assim, que tipo, eu não quero surfar nessa vida sozinho, eu não vejo razão para isso, não vejo sentido. Então eu quero ter parceiro de vida, né? A minha esposa, minhas filhas, vocês, todos os meus familiares. A minha alegria é ver todos vocês bem. E mais um episódio que eu olho para todo mundo que está aqui chorando e o que está acontecendo com a gente, hein? A emoção faz parte. Brincadeiras à parte, tudo que a gente ouviu aqui e falou é o que a gente vivencia todos os dias. Então, olhando para o Ricardo, te agradecer pela oportunidade que você deu a mim e a todos os meus colegas de trabalho. É recíproco, né? Que todo mundo que está aqui, seja presencialmente ou assistindo a gente, né, através desse videocast, a diferença que você faz nas nossas vidas, né? E eu falo você, olhando para você, mas sei que tem um corpo de sócios que também, né, proporciona tudo isso aqui, né? Esse equipamento, o diretor. Pagar o diretor, né, gente? Que não é barato, não. Então, assim, fica aqui, né, a minha gratidão. E tenho certeza que no nosso dia 13/12 é o que você falou, né? É mais uma conquista que a gente vai galgar, né? Estamos longe da linha. A gente usou a corrida, né, para vocês que estão assistindo entenderem como base do nosso comercial, a corrida comercial, né? 42 dias, porque uma maratona tem ali, né, uma meia maratona, 42 quilômetros. Então a gente brincou com esses elementos. Mas a gente sabe que a gente está longe dessa linha de chegada, porque a gente sempre está buscando algo novo e vai criando novos objetivos, e a corrida ela vai, né? Que é a corrida da vida. E é muito legal fazer parte de um grupo de empresas onde o colaborador, né, onde o cliente, onde a família também é protagonista, né? Quando a gente pensa num projeto como esse do Mirante, esse parque urbano gigantesco, né? O tanto de histórias que ele vai ser cenário, né? Que ele vai fazer parte. E a gente está agora começando isso, né? Com esse pré-lançamento. Então, obrigado de verdade, né? Um 4º episódio diferente, né, dos demais. Então, a cada episódio, né, uma linha diferente, mas sempre a mesma verdade, a mesma emoção, né? Porque são os pilares da empresa, então não tem como ser diferente, né? É engraçadíssimo isso, né? Só vai trocando a pessoa que está aqui na minha frente. Esse episódio também tem um diferencial. Olha lá, diretor da Zoom agora, que eu quero uma coisa bonita, hein? Estamos patrocinados, gente, ó, a Corset Cosmetics, então sigam lá, @Corset Cosmetics. Deixou pra gente aqui presentes pro chefe.
Então, cadê nossas assistentes? Tragam aqui para ele abrir. Vamos filmar a reação do homem. Cadê? Olha lá. Ó, e não mandaram uma sacola, não. Mandaram duas, hein? Que isso? As duas pra mim não. Pega uma pra vocês aí. Não, ela todo mundo já recebeu aqui, tá? A equipe tá abastecida. São nossos parceiros de corrida também, né? Kleber e Cláudia. É deles a empresa. É linha própria, marca registrada, como ele falou, e falou muito bem hoje, que é um orgulho e um sonho da Cláudia. Então agora o chefe tá levando para as meninas, né? E ele tem 3 em casa. Então vocês acertaram na quantidade aí, ó. Para as meninas mesmo. Usar uma máscara pra ir bonito no lançamento. Ó, você sabe que falando de cabelo e o cabelo do chefe, vou expor agora, hein, diretor? Talvez seja o último, né? Então a gente pode soltar coisas aqui. Paulo Dinarelli, você que está nos assistindo agora, foi o primeiro entrevistado, né? Nosso engenheiro encarregado de obras do projeto de Paula Park. Ele sentou aqui e fez questão de falar pra gente no off, mas agora já estou expondo. O apresentador, ele expõe, né? É isso, é o meu jeitinho aqui. Ele fez o seu cabelo. Se você reparar, ele penteou igual. Ele se preocupou com isso, tá? Ele quis estar de RKMI, né? Então ele tá usando o uniforme RKMI e tá com o cabelo do chefe. Você inspira até no visual da equipe. Eu, nesse caso, não vou conseguir o cabelo, então, e nem a barba, porque também tá sem barba. Talvez a lente, comprar uma lente de contato azul. Mas Paulo, fica aqui, entreguei. Não tem como. Então temos essa pra gente colocar aí nos nossos cortes também. Paulo, nosso engenheiro encarregado de obras, veio inspirado no chefe. Só faltava essa. Tá vendo? Tudo que acontece por detrás, né, do projeto de Paula Park. É isso. No final de tudo, independente, né, como o Ricardo muito bem pontuou, né, essa tabela que ele tá ali mexendo nos números e vai fazer a impressão para que ela chegue nas mãos e esteja ali na mesa de todo mundo no dia 13/12, ela é uma coisa, né? Mas a essência da empresa, a gente passa por um projeto, né, que é concebido. Esse projeto, ele vai para milhões de aprovações. Muitas vezes demoram anos, né, para que essas aprovações de fato aconteçam. Chega no lançamento e a gente realiza sonhos. Eu acho que, assim, para mim, é o que faz a gente querer que essa corrida permaneça e nos dedicarmos tanto, porque quando você está na frente de uma pessoa, essa pessoa fala, né? Quando a gente pensa nos lançamentos passados, né? Que é o primeiro documento que ela tem em mãos com o nome dela, a primeira conquista, não tem como a gente não se emocionar. Não tem como tudo fazer sentido. E o Ricardo, para a gente fechar, uma curiosidade que eu vou pedir para ele falar aqui. Ele faz questão que todo mundo participe do lançamento, porque ele fala que é quando todas as engrenagens se conectam, né? Como é isso, Ricardo? Por que de ter todo mundo da equipe e de todos os setores nesse dia 13/12? É porque eu acho que o que eu sempre falo é que o carinho é tão grande por cada produto que a gente desenvolve, cada projeto que a gente faz, que eu crio uma analogia de que cada produto é como se fosse um filho. E qual pai, qual mãe não quer estar presente na hora do parto? E eu coloco que o nascimento desse projeto, desse produto, desse local, desse lugar, é o dia do lançamento. É ali a hora que ele dá a luz, que ele de fato fica ali à disposição de todos. Então isso, eu acho que isso é muito emblemático, e porque é isso que também dá vida na empresa, né? Que dá vida no propósito da empresa e dá vida na vida das pessoas, né? Vamos supor. Então é por isso, assim, muito mais isso, assim. Aí eu acho que é um momento de união, porque tá ali todos lutando pelo mesmo propósito. Esse é o grande propósito. Então faço muita questão mesmo. Eu acho que é muito importante para as pessoas de fato se conectarem com os propósitos e a cultura da empresa.
Então, infelizmente, nem todo mundo consegue em todos, né? Apesar que eu, independente dos meus compromissos, nesses 21 anos eu fui em todos e fui até dos outros para ajudar. Mas eu entendo também que às vezes tem situações, né? Que fogem, né? Fogem. Hoje mesmo tem formato a Kelly, né? Hoje, né, ela é a funcionária mais antiga, sempre braço direito meu nos lançamentos, desde sempre, desde o primeiro lá que aconteceu. Ela tá com a filha, né, se formando, então tá na formatura dela. E travando, né? Vou expor essa parte aqui, porque Kelly sempre fala, e ela falou em chamada de vídeo pra gente, né, ontem, que ela queria muito estar aqui, mas além da coincidência com a formatura, Kelly também tá travando uma luta e tá batalhando muito bem, uma guerreira, né? E ela sente muito por estar aqui, a gente também sente muito de não tê-la aqui, mas com certeza, só o que o chefe já deu de spoiler aqui, teremos muitos lançamentos, Kelly. Então, aquete aí o coração, aproveite bem a formatura, porque é isso, né? No final das contas, seja dessa sua luta, dessa batalha que você está travando, ou dessa conquista, né? Que foi formar essa filha, o que vale e que está na base de tudo isso é vida, né? É viver. Então, vamos viver essa vida. Viveremos aqui o dia 13/12, né? Por você também, porque você está nessa corrida. Não é 42 dias, né? São 27 anos, então é muito emblemático tudo isso, né? São várias variáveis que a gente vai enfrentando ao longo de uma campanha comercial como essa e de um ano, né? Para encerrar, para aquele menino lá de São Paulo, que não tinha certeza da engenharia, foi escolhido por ela, hoje está ajudando a mudar tantas vidas, né? Hoje está com esse projeto gigantesco, né? Nas vésperas do lançamento, porque o diretor vai editar esse vídeo e é na véspera mesmo. Na véspera do lançamento, o que você falaria para ele lá atrás? Ixi. Nossa. Rapaz, o que eu falaria? Em alguns casos eu acho que eu chamaria atenção, né? Algumas artes. Mas eu acho que, sim, porque no fundo, ser sincero, assim, sabe? Eu ainda me vejo aquele menino, entendeu? Tenho muitas lembranças e tenho muita... Sim, sabe? Eu acho assim... que diante dos propósitos que eu tenho, né? Que hoje eu atingi, a forma como hoje eu acredito que eu sou, com milhões de defeitos e pouquíssimas qualidades, eu acho que a gente traçou o caminho que a gente tinha que traçar, entendeu? Eu acho que ele teve sucesso dentro daquilo que importava para ele, entendeu? Eu acho que ele seguiu o caminho que ele quis seguir e está tendo sucesso naquilo que importa. Tive vários fracassos, vários insucessos, mas não no foco principal, né? Naquilo que era importante de fato para ele. Então eu acho que falaria assim: parabéns, siga esse caminho, mantenha a sua essência, e independente do que, né? E segue a vida. É isso. Para quem assistiu a gente aqui, meu muito obrigado. Não deixem de se inscrever no nosso canal, porque agora eu tenho que dar esses recados. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais do chefe, Ricardo Ragazzi, o pai da Izzy e da Mari, o parceiro de corrida de vida da Keila e filho, né? Seu José da Maria Regina. Olha aí, minha mãe é Regina Maria. As coincidências da vida. Obrigado, viu, por ter parado um pouquinho a loucura, véspera do lançamento, para estar aqui com a gente. Mas tenho certeza que tudo que a gente falou aqui, seja da empresa ou do Ricardo, pessoa física,
vai fazer muita diferença para quem tá assistindo, tá na dúvida não só de investir na empresa, mas de entender por que a gente fica com esse sorriso no rosto por onde a gente passa, né? E porque de fato você tem mudado vidas e a gente é muito grato por você. Obrigado. Obrigado. É isso, diretor. Fechamos? Tem um brinde? Tem que ter um brinde, né? Todo o vídeo a gente terminou brindando. Corta.